Saudações, pessoal! Estamos retornando agora com a parte longa do nosso curso. Nós vamos começar agora na nossa nona aula as funções orgânicas. Vamos ver seguramente mais de 20 funções diferentes. Então não posso mostrar todas de uma vez, o vídeo vai ficar muito longo. Não tem como. Então nós vamos ver fracionado pedacinho por pedacinho, certo? Pedaço por pedaço, igual o Jack Estripador, certo? Vamos despedaçar. A primeira que nós vamos mostrar para vocês são os famosos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos por quê? Porque esses compostos eles só são formados por apenas carbono e hidrogênio. Onde você encontrar uma estrutura na química que só possua carbono e hidrogênio, ela faz parte dos hidrocarbonetos. Existem hidrocarbonetos de cadeia aberta e de cadeia fechada. Vamos ver todos passo a passo, ok? O primeiro que eu vou mostrar para vocês são os famosos alcanos, ou também conhecido com o nome de parafinas. Parafinas vem do grego, que significa pouca afinidade. Ou seja, os alcanos, de maneira geral, eles têm pouca afinidade química. Não são muito assim de sofrer reações com facilidade. Para eles sofrerem reações químicas, tipo uma substituição, tem que ter presença de calor, luz ultravioleta, presença de radicais livres. Isso aí vocês vão ver lá por volta do vídeo 157, lá quando estiver lá em reações orgânicas, tá certo? Mas só adiantando, alcanos são um pouco reativos. São apolares e têm pouca solubilidade em água, como é característica geral dos hidrocarbonetos, tá certo? Então, são chamados de alcanos ou parafinas. Pelo nome do hidrocarboneto, dá para a gente deduzir o tipo de ligação que ele tem. Ó, esse an. Quando nós estudamos as partes do nome, tinha um infixo an. O infixo indicava o tipo de ligação. An era o infixo que indicava que tipo de ligação? Ligação simples. Então, todos os alcanos, eles são saturados. Se eles são saturados, eles possuem apenas entre os carbonos ligações do tipo simples. O nome já dá uma dica, an, que é o infixo para ligação simples. Outra coisa que eu posso tirar do nome, a nomenclatura dos alcanos, ó. Ano. Todo alcano termina em an, ok? Outra coisa importante dos alcanos que vai nos ajudar em algumas questões é a famosa fórmula geral. Fórmula geral dos alcanos. Gente, os alcanos, eles obedecem uma série homóloga. O que é isso? Se eu escrever uma sequência de alcanos, vocês vão ver daqui a pouco, a diferença de um para o outro é apenas CH2. Então, matematicamente, facilita com que nós possamos deduzir essa seguinte fórmula. CN, H2N, mais 2. Onde N corresponde ao número de carbonos na cadeia do hidrocarbonetos. Com essa fórmula geral aqui, você sabendo o número de carbonos que o alcano tem, você consegue escrever a sua fórmula molecular. Ok? Outra coisa importante para a gente aprender dos alcanos, a nomenclatura oficial deles. Chamada nomenclatura da IUPAC, da União Internacional da Química Pura e Aplicada. A nomenclatura da IUPAC, você faz apenas isso. Ó. Você escreve o prefixo. O que o prefixo vai indicar? O número de carbonos. Você escreve o infixo e vai terminar com o sufixo do hidrocarboneto, que é O. Juntando ó, o infixo an mais o sufixo O, essa parte final aqui ó, é ano. Você vai apenas escrever prefixo mais ano e você vai dar o nome do alcano. Ok? Por exemplo, vamos aplicar essa noção dessa fórmula geral. Como é que eu monto uma molécula do alcano usando essa fórmula geral e montando e aproveitando, colocando o seu nome. Ok? Por exemplo, se eu quero montar o alcano mais simples que existe, que é com um carbono, N é 1. Então imagina, C1, C1, se N é 1, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4.
É o famoso CH4. Quem é ele? Se eu fosse dar o nome dele, olha só. Prefixo mais a terminação, ano. O prefixo indica o número de carbonos. Quantos carbonos tem nessa estrutura? Só um. Qual é o prefixo para um carbono? Vimos na aula passada? Met. E qual é a terminação de qualquer alcano? Ano. Olha o nome dele. Metano. O gás natural. Okay? Olha outro. Com 2 carbonos. Se eu quiser escrever com 2 carbonos. C2. Que é 2. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Ó. C2H6. Nome dessa estrutura. 2 carbonos. Prefixo para 2. Et. Terminação. E assim vai. Com 3 carbonos. Vou escrever de maneira estrutural agora. Ó. Observe. Hidrocarboneto porque só tem carbono e hidrogênio em toda a sua estrutura. Alcano porque só tem ligação simples entre os carbonos. Então, nomenclatura. Prefixo para 3 carbonos. Prop. Terminação de qualquer alcano. Ano. Aquilo que eu falei para vocês no início, de série homóloga. Você escreveu uma sequência de alcanos, ó, com 1 carbono, com 2 carbonos, com 3 carbonos. Tá certo? Para ficar mais fácil de explicar para vocês, eu vou escrever de maneira mais estrutural. Olha só como fica fácil. Entender o que é uma série homóloga. Na sequência, com 1 carbono metano, com 2 carbonos o etano, com 3 propano, com 4. Vai ficar fácil agora, com 4. Olha, vi lá na aula anterior. Prefixo para 4 carbonos, but. Terminação de qualquer alcano. Ano. E por que eu sei que eles são alcanos? Só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, com ligações do tipo simples. São alcanos. Se você perceber, dessa estrutura para essa, a diferença daqui para aqui é de 1 átomo de carbono e 2 hidrogênios. Essa estrutura tem 1 carbono e 2 hidrogênios a mais do que essa. E se você perceber, ó, olha para cá, daqui para aqui, fica mais fácil. A diferença dessa estrutura para essa, olha o que é. CH2 de diferença. Dessa estrutura para essa daqui, olha se a diferença não aumenta. Diferença de CH2. Isso daqui é o que nós chamamos na química orgânica de série homóloga. Série homóloga. E os alcanos obedecem a essa série homóloga. Por isso que é fácil deduzir aquela fórmula geral. E aquela fórmula geral só vai servir para a gente montar a fórmula molecular do alcano. É para isso também, mas em algumas situações você ganha tempo lembrando dessa fórmula geral. CnH2n mais 2. Por quê? Você pode se deparar com um alcano, vamos supor aqui, um alcano de massa molar 100 gramas por mol. Aí a questão vai perto. Qual é a fórmula molecular dele? Então, se tu não lembrar da fórmula geral, tu ia fazer várias deduções e escrever um alcano, por exemplo, adiantando, com 3 carbonos e pesar para ver se dá 100. Escrever com 4 e pesar para ver se dá 100. Escrever com 5 e pesar para ver se dá 100. Você ia perder tempo até chegar por tentativa e erro na fórmula molecular, naquele alcano que pesa 100. Você lembrando a fórmula geral, você chega direto. Por quê? Vamos lá. Fórmula geral dos alcanos. CnH2n mais 2. Esse pedacinho aqui do CN corresponde ao número de carbonos e esse pedacinho aqui corresponde ao número de hidrogênios.
Sabemos que, lá na tabela periódica, o carbono tem massa atômica de 12 unidades e o hidrogênio de 1 unidade. Nós sabemos que a massa molar de uma substância é a soma de todos os átomos que a constitui. Se isso aqui corresponde à fórmula geral do alcano, se eu somar todos os carbonos mais todos os hidrogênios que ele tem que dar quanto? 100. Então eu faço isso. CN é a parte dos carbonos mais a parte dos hidrogênios, H2N mais 2, que é igual a 100. Uma equaçãozinha do primeiro grau. Não posso trabalhar com 3 incógnitas, ó, carbono, hidrogênio mais um nitrogênio. Tenho que trabalhar com apenas uma incógnita. Então eu faço a substituição. Onde tiver carbono, eu substituo por 12. Então aqui passa a ser 12N. Onde tiver hidrogênio é 1. 1 vezes 2N. 2N mais 2, que é igual a 100. Isolando aqui, ó, 12N mais 2N, 14N, que é igual. Esse 2 não passa para lá subtraindo. 100 menos 2, 98, né? Vou ficar com isso aqui, ó. N vai ser igual a 98 dividido por 14. Se eu não me engano, vai dar 7. Então, se eu sei que ele vai ter N igual a 7, o número de carbonos dele é igual a 7, eu substituo na fórmula. Então, se N é 7, ele é o C7, 2 vezes 7, 14 mais 2, 16. Quem é? Se eu fosse dar a nomenclatura dele, tem 7 carbonos, prefixo para 7, hept. Se é um alcano, todo alcano termina em quê? Em ano. Então, esse seria o heptano. Nós vimos aqui apenas alcanos com cadeia normal. Em outro vídeo, eu vou mostrar para vocês alcanos com cadeia ramificada. Mas, para isso, nós vamos ter que estudar agora radicais derivados de alcano. Porque os alcanos ramificados, na sua cadeia principal, eles têm radicais. Tá? São chamados radicais alquilas, que são os radicais derivados deles. Então, eu vou revisar para vocês os principais radicais alquilas agora. Radicais alquilas ou alcoílas. Ó, lembre que esses radicais alquilas ou alcoílas, eles são derivados de alcanos. Como são derivados de alcanos, qual é a ligação que os alcanos possuem? Apenas simples. Então, eles são saturados. E são radicais monovalentes. O que é que eu quero dizer quando eu falo monovalentes? Que eles só possuem apenas uma valência livre, uma ligação livre apenas, ok? Para dar nomenclatura desses radicais aqui, é fácil. A nomenclatura de qualquer radical alquila, você coloca o prefixo, que vai indicar o que o prefixo? O número de carbonos. E vai terminar com il ou ila no final. Ok? Então, por exemplo, o radical alquila mais simples que existe, esse aqui, ó, derivado do metano. Olha a valência livre aqui, ó, a ligação livre que ele tem. Apenas um carbono derivado do metano. Se eu quero dar o nome dele, eu vou lá. Prefixo para um carbono. Um carbono, o prefixo é met. Se é um radical alquila, qual é a terminação? Il ou ila. Então, o nome desse radical é metil ou metila. Já com 2 carbonos, derivado do etano, ó, só tem ligações simples, carbono e hidrogênio, derivado de alcano, saturado, radical alquila. Monovalente, uma valência livre. Quero dar o nome dele. Prefixo para 2 carbonos, et. Terminação, il ou ila. Ele é chamado de etil ou etila. Com 3 carbonos, a partir de 3 carbonos em diante, eu posso ter um posicionamento diferente da ramificação. Observa aqui, ó, que essa ramificação, nesse radical,
ela está localizada em um carbono primário. Por que primário? Porque só consegue se ligar a esse carbono. Já observa esse outro radical com 3 carbonos aqui, ó. Olha onde a ramificação está. Ela está no carbono secundário. Esse radical é alquila com 3 carbonos, aquele também é alquila com 3 carbonos. São os mesmos? Não, são radicais diferentes. Se você muda a posição da ramificação, você muda também o nome do radical. Quando eu tiver um radical com 3 carbonos e a valência estiver no carbono primário, esse simplesmente é apenas o propil ou N-propil. Vou dar o nome dele, é fácil. Prefixo para 3 carbonos. Prop. Terminação. Il ou ila. Ou eu chamo de propil, ou chamo de propila. Ou eu chamo de N, prop, 3 carbonos, il ou ila. Por que N-propil? N vem da palavra normal, porque eu colocando a valência nesse carbono primário, eu dou um aspecto de cadeia normal ao radical. Então, eu posso usar esse N. Esse N é facultativo, você usa se você quiser. Quando você falar propil, você já está se referindo ao N-propil. Mas ali é diferente. Ali eu não posso chamá-lo de propil. Propil, que é o N-propil, a valência tem que estar no secundário. Perdão, no primário. Lá está no secundário. Aquele pode ser chamado, como era antigamente, por estar no secundário, de S, indicando a posição da valência no secundário, prefixo para 3 carbonos, prop, terminação do radical alquila e ou ila. Então, esse é o S-propil ou propila. Ou S de secundário, sec, 3 carbonos, prop, terminação, il ou ila. Essas duas nomenclaturas S e sec, elas caíram meio que em desuso. Hoje em dia, a mais usada para esse radical é a chamada iso, prop, porque tem 3 carbonos, il ou ila, isopropil. Ah, por que iso? Gente, eu só posso usar essa indicação iso se esse radical aqui, ou qualquer radical que estiver analisando, for isômero de outro radical que existe. O que é isômero? Que sofre isomeria. Vai ser um vídeo que nós vamos mostrar lá para frente, lá para o vídeo 85. Desse ano a gente chega lá ainda. Isomeria é um fenômeno onde eu vou ter substâncias químicas diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. Se eu tiver um radical com a mesma fórmula de outro radical que existe, ele pode ser chamado de iso. Agora, só se, além dele ser isômero, ele tiver simetria. O que é isso? Você vai imaginar uma divisão. Ó, se você cortar ele por onde está a valente, o carbono que está a valente não é esse? Corte ele aqui no meio. Faça uma divisão imaginária. Está vendo que esse lado é igual a esse lado? Ele tem simetria. Se ele tiver simetria e for isômero de outro radical, ele pode ser chamado de iso. Se ele for isômero, mas não tiver simetria, eu não posso usar o iso. Para ficar mais claro, vamos ver aqui com 4 carbonos. Fica melhor eu explicar isso para vocês. Com 4 carbonos, olha só. Eu posso ter esse radical com 4 carbonos, valência no carbono primário. Posso ter esse aqui com 4 carbonos, valência no secundário, depois eu mostro outros. Mas olha para cá, são radicais iguais? Não, são radicais diferentes. Mudou a posição da valência livre, muda o nome do radical. Nesse caso aqui, a minha valência livre está no carbono primário. Se está no carbono primário, adquire a condição de normal. Eu posso chamá-lo, se eu quiser, de normal. Vamos lá para o nome. Prefixo para 4 carbonos. Prefixo para 4. But. Normal. But. Terminação. Il ou ila. Esse é o normal butil ou normal butila. Ou simplesmente, prefixo para 4. But. Terminação il ou ila. Ou simplesmente butil. O de baixo, a valência livre está no secundário. Observa. O carbono aqui é secundário. Por que ele é secundário? Porque esse carbono só consegue se ligar a 2 outros carbonos.
Primário, porque a valência está no carbono que só consegue se ligar a um outro carbono. Dá o aspecto de cadeia normal a esse. Por isso que a gente usa o N, se quiser. Se está caindo em desuso, provavelmente você vai encontrar mais butil. Já nesse caso aqui, a valência está no carbono secundário. Aí eu vou usar noções como esse aqui, ó. Eu posso chamá-lo de S, prefixo para 4 carbonos. Vai lá na aula anterior. Prefixo para 4, but. Se é um radical alquila, il ou ila. Sec-butil, certo? Ou S-butil. Pode ser também sec-butil ou sec-butila. Agora, será que eu posso usar iso nesse daqui? Vamos analisar. Se você observar, os mesmos átomos que estão nesse radical estão nesse. 4 carbonos, 4 carbonos. Hidrogênio 5, 4, 9, 5 e 4, 9. São isômeros. Então eu posso usar o iso? Não. Se eu dividir aqui no meio, ó, pega uma faca, corta aqui. Olha a faca! Cortou. Olha esse lado. Olha esse lado. São iguais? Não. Então ele não tem simetria. Se ele não tiver simetria, eu não posso usar o iso. Eu só uso o iso se o radical for isômero de outro e tiver simetria. Não tendo, a gente não pode usar. Então ele fica sempre sendo chamado de sec-butil. Vamos ver mais alguns. Estou com 4 carbonos, vamos continuar com 4 carbonos. Eu posso ter radicais com 4 carbonos que formam carbono terciário, radicais com 4 carbonos também com carbono terciário. Observe, radical monovalente, só tem ligações simples, é derivado de alcano. Então, são radicais alquilas. Se você observar, esse radical com 4 carbonos, ele forma um carbono terciário. O que é um carbono terciário? É um carbono que se liga a 3 outros carbonos. Esse aqui também formou um terciário. Esse carbono se ligou a 3 outros carbonos. Mas são iguais? Não. Esse daqui, a valência, que é a ligação livre, está ligado diretamente ao carbono terciário. Enquanto esse daqui, a valência, liga-se a um carbono primário. São radicais diferentes. Esse radical com 4 carbonos que forma um terciário, que a valência está nele, nós vamos chamá-lo de terci. Terci de terciário, prefixo para 4 carbonos, but. Terminação il ou ila. Ele é o terci-butil ou terci-butila. Você escolhe a terminação que você quer usar. Já esse aqui, tem terciário, mas a valência está nele? Não. Aí olha a condição. Se você observar, tem 4 carbonos, aqui também tem 4. 9 hidrogênios, 9 hidrogênios. A fórmula dele seria essa. Eles são isômeros. Esse radical é isômero desse. Mas será que ele pode receber o prefixozinho iso? Vamos ver se ele tem simetria. Imagina, ó, a valência está aqui. Vamos dividir a estrutura pela valência, como se você fizesse uma divisão aqui, ó. Olha o lado de cima CH3, olha o lado de baixo CH3. Tem ou não tem simetria? Tem. Se tem simetria, pode ser chamado de iso. Prefixo para 4 carbonos. But. Terminação. Il ou ila. Terc-butil e isobutil. Não são os mesmos radicais. São radicais diferentes. Para fechar, só mais uns dois aqui com 5 carbonos. Ó, se eu pego aqui, olha só. Radical com 5 carbonos, valência livre no carbono primário. Dá o aspecto de normal. Então você pode chamar de normal. Prefixo para 5 carbonos, pente. Terminação do radical alquila, il ou ila. N-pentil ou N-pentila. Ou simplesmente chama de pentil ou pentila. Agora olha esse com 5 carbonos. Como é diferente.
com 5 carbonos, formou um carbono quaternário e tem valência, lógico, só podia ser um carbono primário. Quando vocês encontrarem essa estrutura aqui, com 5 carbonos, formou um carbono quaternário, valência no primário, ele é conhecido na química como novo pentil. O neo, prefixo para 5 carbonos, pente, terminação il ou ila. Neopentil ou neopentil. Na outra aula, nós vamos atacar agora os alcanos ramificados e vamos fazer vários exemplos. Valeu?